Fala aí, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal MJ Alviverde. Antes de a gente começar o canal, eu quero pedir aí para você que está vendo o vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, entendeu? Comenta, porque o canal aqui está começando, eu estou aqui no começo desse canal e agora que o canal está começando, isso ajuda muito, né? Ajuda muito a divulgar o canal, o seu like, seu comentário e a sua inscrição. Então, se você gostar do vídeo, se você curtir aqui o canal que está começando, eu peço por favor para você, deixa o seu like, a sua inscrição e comenta também aqui alguma coisa, porque isso ajuda bastante agora o canal que está começando, beleza? Agora, indo para o assunto do vídeo, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre esse início de Campeonato Brasileiro do Palmeiras, mas especificamente falando dos jogos fora de casa. O Palmeiras, talvez, a gente pode já dizer que é o bicho-papão fora de casa desse início de Campeonato Brasileiro. Afinal, o Palmeiras ele vem de 5 jogos, onde 3 foram fora de casa. Contra o Sport, na Ilha do Retiro, contra o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, e contra o time do Fortaleza na Arena Castelão. 3 vitórias. Então, o Palmeiras está começando esse Campeonato Brasileiro como o grande bicho-papão fora de casa, né? O Internacional não tinha perdido ainda no ano. Ele estava invicto no ano de 2025. Ele não tinha perdido nenhum jogo. Se eu não me engano, tinha até uma estatística que falava que ele era o único clube do mundo que não tinha ainda perdido um jogo nas ligas profissionais. Não sei se exatamente isso é verdade, mas eu escutei esse boato. Então, mas oficialmente no Brasil ele estava invicto. O Fortaleza também não perdia lá na Arena Castelão, se eu não me engano, desde 2023. Então, o Palmeiras derrubou em mais ou menos na mesma semana, ele derrubou a invencibilidade de 2 times que são muito bons jogando em casa, 2 times que é difícil vencê-los na casa deles e 2 times que estavam invictos em casa há muito tempo. E o Palmeiras não tomou, o Palmeiras não teve nenhuma dificuldade, né? O Palmeiras derrubou essas invencibilidades tranquilamente nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, a gente pode talvez falar aí que o Palmeiras é o bicho-papão desse começo do Campeonato Brasileiro 2025. Como eu já falei no vídeo anterior, o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato que ganhar os jogos fora de casa é vital. Então o time que ganha jogos fora de casa, ele tende a ser campeão. Se você ganha muitos jogos fora de casa, você tende a ser campeão. Então quando você soma, na verdade, jogos, soma pontos, vitórias, jogando fora de casa, isso é vital lá na frente. Então você tirar ponto do Inter, tirar ponto do Fortaleza, tirar ponto do Sport, jogando na casa deles, é difícil. Acredite, é difícil. Então, o Sport é um time, obviamente, mais fraco e pode ser que brigue para não cair nesse ano. Agora, o Inter é um candidato ao título. O Fortaleza, não sei se seria o candidato ao título, mas é um candidato talvez a G6, talvez. No ano passado, o Fortaleza fez uma campanha muito boa, chegou a brigar pelo título, o Fortaleza. O Palmeiras não venceu o Fortaleza no ano passado. Então, esse início de campeonato, fora de casa do Palmeiras, já credencia ele a ser o grande bicho-papão desse começo de campeonato. Então, eu queria comentar isso com vocês, desse início de campeonato fora de casa, entendeu? E mostrar para vocês como às vezes a gente fica cornetando, às vezes a gente acaba não tendo paciência, mas o time está encaixando, o time começou a encaixar, entendeu? E ganhando jogos fora de casa, ganhando jogos difíceis fora de casa, certo? Então, eu não me lembro exatamente agora qual que é o próximo jogo do Palmeiras fora de casa, mas
essa estatística a gente não pode deixar batido. Por isso que eu quis trazer esse assunto para esse vídeo. A gente não pode deixar batido um time que começa o campeonato e de 5 jogos, 3 fora de casa, ele venceu os 3. E 2 jogos que ele vence de adversários que estavam invictos há muito tempo. Entendeu? 2 jogos de adversários que estavam invictos há muito tempo. Pouquíssimos times nesse campeonato vão tirar ponto do Inter fora de casa, lá no Beira-Rio. Pouquíssimos times vão tirar ponto do Fortaleza. Então, o Palmeiras começar o campeonato fazendo isso é, assim, bicho papão mesmo, avassalador, entendeu? Então, assim, galera, era isso que eu queria trazer para vocês aqui no vídeo de hoje, entendeu? Vamos curtir esse início de campeonato, o Palmeiras começou muito bem, entendeu? E assustando os adversários, né? Agora a gente pode ter certeza, o Palmeiras ele vai ser um time que vai dar medo nos adversários. O Palmeiras vai ser um time que os adversários vão começar a ter receio de jogar com o Palmeiras em casa. Você ganha do Inter no Beira-Rio, ganha do Fortaleza na Arena Castelão, você começa o campeonato impondo respeito. Você começa o campeonato impondo respeito. E o Palmeiras ganhando esses jogos com aquele estilo copeiro, com aquele estilo eficiente, com aquele estilo de pouca posse de bola, algumas subidas para o ataque e faz o gol, né? Aquele estilo de jogo eficiente, copeiro e letal, né? É um time letal. Isso vai ser muito bom nas Copas, inclusive. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, foi o assunto que eu queria trazer aqui para o canal. Mais uma vez eu peço que você, por favor, se não for muito para você, entendeu? Se não for aí cair o seu braço, cair sua mão, dá o seu like, se inscreve no canal, ajuda aqui o canal aqui do MJ Alviverde, que ele está começando, entendeu? E nesse início isso ajuda muito. Beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Seja bem-vindo você que está chegando ao canal e avante palestra.